Beleza, galera? Parece que tá bom o chimarrão aqui. Hoje eu quero contar um testemunho. Ontem eu deixei meu carro para arrumar lá e fiquei tomando cafezinho na salinha lá e fui falar do amor de Jesus, evangelizar. E aí a mulher deu bastante testemunho sobre fé. Ela tem crença em Jesus, tem fé no Senhor. E ela contou o testemunho do filho dela. Infelizmente deu um tumor na face dele, na época tinha 13 aninhos. E aí o médico começou a analisar e falou que tem que fazer cirurgia. E a cirurgia é muito séria, é muito grave. Pode acontecer aquilo, pode acontecer de perder o olho, pode acontecer de morrer na cirurgia, pode acontecer de ficar uma cicatriz feia, assim, sabe? A cirurgia pegava, abriu assim, diz que aqui, assim, ó, tá? Aí, e ela falava assim, meu Deus não vai permitir isso. Meu Deus não vai permitir que o meu filho fique cego, meu Deus não vai permitir que ele morra, meu Deus não vai permitir que fique uma cicatriz feia, né, imagina na face, né, no rosto. E ela falava isso pro médico, e o médico ficava quieto. O médico não, né, ele ficava quieto. Daí, né, ele fazendo o trabalho do médico, né, deixando o pai consciente, né, que porque tem que assinar os documentos, tudo, né, papelado. E o pai tá ciente, a mãe tá ciente da situação, né. E aí o Piazinho falou pra mãe, mãe, eu acho que o médico é ateu. Que a mãe fala que não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo, né, que a mãe tem fé e ele não fala nada. Aí ela falou que Deus, se assim quiser usar esse procedimento cirúrgico, essa cirurgia que ele vai fazer em você, para mostrar para ele que ele existe. Se ele for ateu, através dessa cirurgia, ele vai acreditar que Deus existe, né? E aí foram para a cirurgia. Quando o médico veio falar com a mãe, os pais, depois da cirurgia, a primeira palavra que o médico falou foi um milagre. E para a glória de Deus, o Piá foi tirado o tumor da face, não ficou cego, disse que não tem nem a cicatriz. Aí eu fiquei pensando, né, de ontem para cá, a fé dessa mulher. Dela contou outros testemunhos de fé também. Aí eu falei para ela que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Precisamos ter fé. E ela, com a fé dela, pedindo para Jesus fazer a vontade. Ela falou também assim sobre a vontade de Deus. Ela falava assim em oração, Senhor, seja feita a tua vontade no meu filho. E ela falou bastante testemunho de fé, assim, sabe? A Bíblia fala que a fé é acreditar em algo que não aconteceu ainda. Que, tipo, é fácil ter fé quando você está vendo, né? Agora, quando você não está enxergando, ou está fora do nosso alcance, né? Então, isso que Jesus fala da fé, de um grãozinho de mostarda, ele fala uma semelhança da fé com uma semente. A Bíblia fala que essa semente é bem pequenininha, e ele faz uma semelhança da fé com uma semente. Essa semente, ela cresce, né? Ela gera uma árvore, gera frutos, tem árvore que gera frutos, tem árvore que gera uma flor, né? Ela gera alguma coisa, a semente ela vai se jogar na terra e ela vai crescer. E assim tem que ser a nossa fé. A nossa fé tem que ser uma semente, algo que cresça na nossa vida, entendeu? Por mais que às vezes passe bastante dificuldade e tantas pancadas daqui, pancadas dali, não podemos perder a fé. Em nome de Jesus, precisamos ser motivados pelo Espírito Santo, a fé, a esperança viva em Jesus.
essa mulher teve fé e ela recebeu o milagre. E eu lembrei também na hora lá que ela estava falando da mulher do fluxo de sangue, né? Que a mulher, ela procurou o que tinha de recurso médico, financeiro da época, ela procurou. A Bíblia fala, ela tinha hemorragia, né? Constantemente. E ela ouviu falar de Jesus que estava passando na cidade. Eu não sei se é a cidade dela, a Bíblia não fala, ou em tal cidade. Eu sei que a Bíblia fala que ela foi de encontro. E ela falou, se eu apenas tocar no Senhor, nas suas vestes, eu serei curado. Ela teve fé. E aí Jesus estava num lugar lá e tinha uma multidão ao redor dele. E aí essa mulher, ela foi contornando no meio das pessoas, imagina, uma multidão ao redor dele para chegar até nele, para tocar nas vestes dele. Ela fez muito esforço, né? Então a fé, ela exige acreditar e também esforço. Nós precisamos se esforçar, fazer a nossa parte, buscar os recursos que Deus deixou, mas precisamos também se esforçar e ter fé no Senhor. E ela falou, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curado. E ela fez um esforço para chegar até o Senhor e tocou. E quando tocou, Jesus falou, quem tocou em mim? Aí os discípulos falaram, Senhor, olha só a quantidade de pessoas que estão ao redor do Senhor. Como é que vai saber quem tocou? Mas o Senhor sabia, ele queria deixar um ensinamento para mim, para você, para aquele povo que estava à sua volta daquela época. E a Bíblia fala que no mesmo momento que ela tocou, ela foi curada. Mas essa passagem simboliza a fé. Ela acreditou, eu vou tocar no Senhor, não importa a multidão. A Bíblia não fala quanto tempo que ela ficou assim, seguindo Jesus, né? Talvez ela ficou, sei lá, quanto tempo ali para conseguir, no meio das pessoas, passar e chegar até o Senhor. Então ela teve perseverança e assim nós devemos aplicar isso hoje. O testemunho dessa mãezinha, o filho dela hoje está curado para a glória de Deus. E Deus foi glorificado, a cirurgia foi uma benção, né? Eu não sei se o médico era ateu ou não, ele não concluiu assim se ele era ateu ou não, mas às vezes o médico também não pode expor a sua crença, né? Então, para não confundir as coisas. Mas me chamou muito atenção, Deus senti no coração compartilhar com vocês sobre o testemunho de fé. Precisamos ter fé. Não importa a circunstância. E quando o médico falava que podia acontecer isso, ela não concordava, sabe? Então é isso que nós devemos fazer. Às vezes a gente fala para a pessoa, em nome de Jesus, não vai acontecer isso. Às vezes a gente fala em pensamentos, às vezes a gente não quer constranger o profissional de saúde, vamos dizer assim, na área de saúde, mas mas às vezes assim a gente pode falar em pensamento, Senhor, não concordo com isso, por favor, tenha misericórdia de mim, preciso da tua graça, do teu poder, né? Declara não aceitação, não importa a circunstância. Servimos um Deus vivo, se você é fiel ao Senhor Jesus, a Bíblia fala que Deus é amor, e Ele pode fazer um milagre, não importa a circunstância. Ele ressuscitou morto, Ele libertou. Paulo e Silas estavam na prisão, Ele curou leproso, na época a lepra não tinha cura, as pessoas eram isoladas, Ele expulsou os demônios. Então Ele é Ele, Ele é o grande eu sou, para Ele nada é impossível. Tenha fé. Leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir. E ler a Bíblia em voz para ouvir e ouvir a palavra, a pregação, louvores, alimentar. E isso vai nos motivar a nossa fé. Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.